Boa noite a todos! Mais uma noite de encontro com o professor Walter de Andrade. Caminho para a iniciação. Boa noite. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos para o nosso encontro Caminho para a Iniciação. Justamente um encontro para lançar sementes para aqueles que queiram seguir o caminho da iniciação. O nosso encontro é Caminho para a Iniciação. Quem quiser seguir o caminho da iniciação, então precisa se filiar a uma escola iniciática, né? E nós sugerimos, então, a Sociedade Brasileira de Eubiose. Isso, fundada pelo nosso augusto mestre, o professor Henrique José de Souza. Quem quiser, então, já está em andamento aí o curso peregrino, né? Aqui em São Paulo e no Brasil inteiro tem departamentos fazendo curso, é só entrar pela internet agora, nesse estágio atual, é tudo, claro que à distância, né? Então, pela internet. Então, pode fazer o curso peregrino. Depois do curso peregrino, tem mais 4 graus, né? 4 graus, fazendo no total 5 graus. Depois de fazer esses 5 graus, a pessoa tem a possibilidade de se tornar membro efetivo da Sociedade Brasileira de Eubiose. Aí pode consultar diretamente as revelações do nosso mestre, o professor Henrique de Souza, ler todos os documentos existentes na eubiose, livros, etc., né? E participar das reuniões. E, principalmente, participar das atividades todas que fazem parte da organização, né? da SBE. E as atividades são relativas ao templo, à escola e ao teatro, né? Esse é baseado no ensinamento do nosso mestre, o professor Henrique de Souza, que é a tríplice iniciação eubiótica. Todo processo de iniciação ele tem que seguir rigidamente o processo determinado pela ciência inicial das idades e também desenvolver esses 3 aspectos dentro da consciência, né? O templo, a escola e o teatro. O templo, justamente com os rituais, as ritualísticas, as mentalizações, os mantras. A escola, justamente entrando em contato com o conhecimento deixado pelos grandes mestres, inclusive o nosso mestre, o professor Henrique José de Souza. E o teatro, a aplicação prática de tudo isso, né? Tanto que o nosso mestre, que segue a linha da teosofia, mas lança essa ideia para o terceiro milênio de maneira diferenciada, numa tônica de terceiro milênio, ele afirmou que a eubiose é teosofia posta em prática. Então, assim funciona. Então, estão todos convidados, então, para começar o seu caminho, né, da iniciação, justamente inscrevendo-se no curso peregrino, que está aí na internet, é possível acessar sem qualquer dificuldade, né? Devemos lembrar também que todos esses encontros que nós temos ao sábado e também os encontros nas terças-feiras do canal 3005 fica permanentemente disponível no YouTube ou no Facebook, o vídeo. Então, pode ir lá acessar quantas vezes quiser, fica lá perfeitamente disponível, né? Então, esse encontro que nós temos no sábado é destinado a dar a base filosófica e iniciática para aqueles que pretendem seguir o caminho da iniciação, né? Então, a exposição não é linear, pelo fato de apresentar os assuntos dos mais variados. Apresentamos assuntos dos mais variados a respeito de cosmogênese, antropogênese, iniciação, história da humanidade, evolução, nova civilização, sinarquia. A gente vai revezando e vai trazendo todos esses conhecimentos de maneira bastante interessante para que todos tenham essas informações de maneira bem objetiva, né? Então, a outra finalidade do encontro é propiciar a reflexão a respeito do momento evolutivo que a humanidade está vivenciando nesse ciclo do século XXI e era de Aquários, né? Para aqueles que já se encontram no caminho da iniciação, também o encontro visa trazer para a reflexão o que podemos fazer e realizar para nos elevarmos a um padrão vibracional e evolutivo condizente com aquilo que a lei justa, a lei cósmica justa e perfeita determina e planejou para ser desenvolvido pela humanidade no terceiro milênio, era de Aquários. Então, essas são as considerações iniciais que nós temos que fazer, né? Eu somente devo lembrar aqui que no encontro passado eu tive 2 observações feitas por um irmão chamado Tiago Omizu. Se ele estiver presente, eu respondo já, mas não parece que não está presente. Aqui, estou vendo aqui a relação, ele não está presente no momento. Se ele estiver presente, mas não colocou no chat, se ele colocar, eu já respondo, eu já faço as considerações necessárias, né?
Se ele não estiver presente, eu deixo para o encontro seguinte, do próximo sábado. Aí eu dou a resposta para todos, né? Incluindo ele, se ele estiver presente. Né? Tudo bem? Então, Charles, justamente o Tiago Omizo. Muito bem, então vamos começar o nosso encontro. Né? Começar o nosso encontro, vamos fazer considerações interessantes a respeito desse termo importante, dharana. Dharana. Devemos dizer que dharana é o estado de perfeita concentração mental, determinado pelo nosso mestre. Né? Sem esse estado é impossível a gente fazer a autotransformação ou desenvolver autoconhecimento, assim por diante. Dharana, então, representa a perfeita concentração mental, tanto de fatos externos como os internos da nossa consciência. Né? Tanto externos como internos. Né? Mas dharana também é um órgão oficial de divulgação da Sociedade Brasileira de Biose. E aqui no encontro a gente tem que fazer essa divulgação, a rede Dharana. Dharana é uma revista que sai periodicamente, né? Ela sai periodicamente, publicada pela Sociedade Brasileira de Biose, publicada fisicamente na forma de uma revista, ou então ela pode ser lida através da internet. Então é só entrar, por exemplo, no YouTube, né? Ou na internet, de maneira geral, colocar no busca, né? Coloca lá, Dharana, revista, Sociedade Brasileira, revista Eubiose. É isso aí. Dharana, revista Eubiose. Já vai aparecer lá uma série de indicações, a pessoa pode ler graciosamente a revista e tem informações de enorme importância para o autoconhecimento. Né? Então, devemos dizer que a revista Dharana foi criada em 1925, logo após a fundação material da obra, que foi em 1924. Né? Ela foi criada em 1925 e é o órgão oficial de divulgação da Sociedade Brasileira de Eubiose, entidade fundada no dia 10 de agosto de 1924 pelo professor Henrique José de Souza, em Niterói, estado do Rio de Janeiro, com o nome de Dharana, Sociedade Mental Espiritualista. Então, já veio o primeiro nome, né? Depois de fundação, foi justamente Dharana. A sociedade manteve esse nome até 1928, enquanto esteve ligada à escola Mahayana, budismo filosófico contemplativo no norte da Índia e no oeste do Tibete, da qual o fundador foi iniciado em 1899, com 15 para 16 anos de idade. Então, isso o nosso mestre teve. Nós vamos depois mostrar a biografia do nosso mestre, a biografia e a missão dele cósmica na face da Terra. Né? Então, justamente, dos 15 para os 16 anos, ele foi para a Índia, junto com um grupo, né, para começar a missão dele no mundo objetivo. Né? Ele estava com 15 anos e completou 16 anos na Índia. Né? Em 1928, com a fusão espiritual do Oriente com o Ocidente, recebeu a maioridade, deixando a tutela oriental e passando a se chamar Sociedade Teosófica Brasileira, com STB. Finalmente, em 1969, assumiu o nome de Sociedade Brasileira de Eubiose, SBE, né? De forma sintética, e que conserva até hoje. Né? Então, nós devemos dizer que, quando o nosso mestre atingiu, em 1928, aquela expansão de consciência máxima para o seu trabalho de missão cósmica na face da Terra, né? Então, ocorreu também a fusão do Oriente com o Ocidente, de tal maneira que ele, nosso mestre, sempre nos indica, o professor Henrique José de Souza, que a função do Ocidente é conduzir a evolução da humanidade. Não é isso? Passou para o Ocidente a função de conduzir a evolução da humanidade. E também essa função do Ocidente, na Europa Ocidental, né, transferiu-se também, por influência dessa determinação da lei cósmica, para as Américas, especificamente para o Brasil. Então, o Brasil tornou-se, conforme o ensinamento do nosso mestre, o professor Henrique de Souza, a pátria do Avatara Maitreya e o berço da nova civilização. Isso é muito importante ter sempre isso em mente. Né? Dharana é o termo sânscrito que designa o sexto passo ou estágio do desenvolvimento espiritual do indivíduo, segundo o sistema filosófico denominado Yoga de Patanjali, lá por volta de 200 a.C., e consiste na absoluta concentração da mente,
com total abstração dos sentidos, ou seja, o perfeito controle do pensamento. Veja bem que interessante, né? O perfeito controle do pensamento com total abstração dos sentidos. Então, a pessoa fica num estado de concentração, sem ser influenciado por fatos dos sentidos, tanto externos como internos. Né? Então, vai ter perfeita concentração mental. O objetivo da yoga é tornar a mente límpida e calma, isenta de paixões e de desejos, e apta à união com o eu interno. Isso é muito importante. A palavra yoga, aliás, significa união, do mesmo modo que religião, do latim. Religare significa religação ou reunião do que já esteve unido e se desligou. Então, yoga tem esse sentido de religião, ou religare, em latim, significa o religamento da nossa consciência humana com a consciência superior cósmica. Para alcançar o estado de Dharana, ensina nosso mestre, o professor Henrique José de Souza. Agora, ensinamento dele, né? Saído do ensinamento, fruto do ensinamento dele. Olha o que ele nos diz. O bem-estar de tua mente depende de teus pensamentos, tal como do teu corpo dos bons alimentos que ingeres. Procura dominar a tua mente e dirige o pensamento a um ponto de concentração, retendo concomitantemente todos os sentidos, para que não penetre na mente pensamentos que vagueiam. Assim, conservando a calma e a persistência, purifica a tua alma, dirigindo a tua consciência ao absoluto, que é a base de todos os seres. Isso é muito importante. Então, esse processo de concentração, isso que nos dá a possibilidade de nos ligarmos ao absoluto, ao eterno, né? Então, tanto que no momento da concentração, nós podemos nos tornar um espelho límpido, que reflete a consciência do eterno em nós. É por isso que em português, a gente fala assim, né? Eu vou parar para refletir. Quando eu digo assim, agora eu vou fazer uma reflexão, isso tem um sentido iniciático, né? Quando eu paro para pensar e fazer uma reflexão, isso significa que eu não estou inventando, eu estou apenas captando esses arquétipos que estão no mundo celestial, no mundo cósmico, e refletindo em mim, e fazendo essa reflexão. Isso é muito. Agora, é importante estar no estado de dharana para fazer isso. Né? Dharana é assim, a yoga apropriada para que o discípulo atinja aquele mesmo êxtase que os místicos alcançam pela devoção. É a prova de que a eubiose vê não apenas compatibilidade, mas convergência e complementaridade entre razão e emoção. Então, claro, razão e emoção, elas não são opostas, antípodas, coisas contrárias, não. Elas devem fazer o processo de harmonização, a razão e a emoção. Aliás, a razão e a emoção é a nossa alma, né? O que a psicologia chama do psicomental. O psicomental. Então, o que é a razão, o que é a nossa alma? É o nosso corpo astral e o nosso corpo mental concreto. Isso? Então, eles não são opostos. Nós devemos fazer justamente essa harmonização do mental com o astral, do mental com o emocional. No momento que nós fazemos esse equilíbrio entre mente e emoção, então nós possibilitamos que a nossa consciência contida na personalidade possa atingir a tríade superior. Então, fazer essa união, né, entre tríade e quaternário inferior. Eis porque se adverte aos que se iniciam nos estudos esotéricos. Olha, agora a palavra do professor Henrique José de Souza. Hein? Ele falou o seguinte: não se deixe arrastar por ilusões. Raciocine imparcialmente, nada aceite sem entender. Se não compreende alguma coisa, não a rejeite imediatamente. Procure estudar profundamente o assunto. Não se conforme com a pior das escravidões, que é o mental. Nascemos para ser livres e só seremos quando raciocinarmos livremente. Como se vê, trata-se de uma regra básica de boa conduta mental, vale dizer científica, que visa formar livres pensadores. Então, esse é o ensinamento do nosso mestre.
Nunca aceitar nada sem entender. E também nunca aceitar nada sem entender. Não rejeitar e nem aceitar de maneira imediata. Sim, analisar, meditar, comparar, e depois, no final de todo esse processo, tirar as próprias conclusões. Normalmente, a pessoa está lendo um livro, está lendo algum material relativo à iniciação, e, por vezes, a pessoa não entende aquilo. Então, isso não é problema. Não é problema. Se a pessoa não entender um determinado ponto, ela passa para frente. Mesmo que seja num livro. Está lendo, por exemplo, o HPB, o trabalho do nosso mestre, né? Passa para frente. Porque no momento em que a mente atingir um estágio suficiente para entendimento daquele assunto, isso volta novamente à mente e a gente entende. Isso ocorre com frequência. Então, por isso que o nosso mestre diz, não rejeitar. Deixar lá, deixa de lado. Que, veja bem, se for verdade aquilo que está escrito, ela vem para a mente. A verdade sempre aparece. A verdade sempre aparece. Então, se aquele afirmação, aquele conhecimento for verdadeiro, ele vai voltar para a mente, para a nossa mente, nós vamos reanalisar e depois entender. Ou aceitar ou não aceitar. Mas sempre nesse ponto. O nosso mestre diz, analise, medite, compare e tire as suas próprias conclusões. Veja bem, tirar as próprias conclusões. Sobre o poder do pensamento, diz o professor Henrique José de Souza. Olha só o que ele fala, né? O pensamento humano é uma força oculta, posta a vibrar sob a atuação da vontade e pela influência da fé. Aquela força produz maravilhas imprevistas pelas ciências naturais, pela qual o mundo ignorante ou supersticioso denomina-as de milagres. Segundo, veja bem, então, o que a ciência, o que o conhecimento comum chama de coisas prodigiosas, chama de milagres. Mas os milagres não existem. Os milagres justamente acontecem justamente por uma ação de um completo domínio da mente, né, superior sobre todo o nosso equipamento, a nossa estrutura hiperfísica, o nosso quaternário, né? O domínio de si mesmo. Veja, o nosso mestre diz, quando a consciência domina a si mesmo, as leis da natureza tornam-se dóceis a ela. Então, veja bem, quando ela domina a si mesma, as leis da natureza tornam dóceis a ela. Isso já foi dito pelo grande mestre Jesus, o Cristo, né? Olha, está no Evangelho, né? Ele falou assim, se tiverdes a fé do tamanho de um grão de mostarda, direis para esse monte, passa para lá, e ele passa. Olha só, ele diz, se tiverdes a fé do tamanho de um grão de mostarda, podereis dizer para esse monte, passa para lá e ele passará. É uma coisa extraordinária. O poder, justamente da mente, mas é necessário o domínio de si mesmo. A fé que o mestre Jesus Cristo fala, não é simplesmente essa fé dogmática, mas assim o conhecimento interno, o domínio de si mesmo. Então, o caminho para o domínio de todas as leis universais e de todos os caminhos evolutivos é o domínio de si mesmo. Isso é muito importante, essa consideração. Né? Segundo a escola de Patanjali, existem ainda 2 estados superiores ao dharana, que é dhyana, literalmente contemplação. Um estado de conhecimento direto ou imediato das coisas, sem necessidade de elaboração intelectual. Algo como o conceito que nós temos como intuição. E também no estágio superior temos samadhi, a perfeita identificação com o todo, com a completa perda da individualidade ou egoidade, o equivalente a atingir o nirvana, o céu, em vida. Como se vê, 2 estágios ainda muito longínquos da evolução humana. Então, isso o conhecimento iniciático nos dá. São os 3 degraus da yoga de Patanjali, né? Finais, né? Justamente Dharana, Dhyana e Samadhi. Dharana, justamente a perfeita concentração mental, ligado à mente superior, à sintética. Depois nós temos Buddhi, ligado justamente à Dhyana, perfeita, justamente à meditação, estado de meditação, chamado como Dhyana, que é um estado de intuitivo muito despertado no indivíduo. E depois nós temos Samadhi, que é o Cristo interno nosso. Aí, então, relacionado com a ligação da consciência com o céu, com a mente superior. Né? Então, aí, nesse momento,
No momento que o indivíduo consegue desenvolver plenamente a tríade superior e atingir o Atman, que é o Cristo interno, justamente o Samadhi, ele então torna-se o quê? Um adepto. O que é tornar-se um adepto? É tornar-se um ser super-humano. Um adepto, mas não é mais humano, porque nós não somos humanos, nós estamos passando pela experiência humana. Depois, quando a humanidade se atingir o estado de adepto, então estará passando pela experiência super-humana. Então terá condições de se expandir por todo o universo. Quem atinge o estado de iluminação, um adepto, ele entra nos arquivos akáshicos, vê perfeitamente, né? E viaja pelo nosso sistema solar inteiro. Ele pode viajar pelo sistema solar inteiro através da sua consciência. O tempo e o espaço, para ele, fica zero. Ele viaja através do tempo e do espaço de maneira absoluta. Né? Conforme o seu fundador, a Sociedade Dharana, e por conseguinte a revista homônima, que tem o mesmo nome, visavam a objetivos mais imediatos, porém ainda ambiciosos para a nossa época. O que significa esse objetivo ambicioso? Estimular nos homens adormecidos a força poderosa do pensamento, reduzindo os célebres milagres às simples proporções de fenômenos naturais, satisfazendo assim a ciência sem escandalizar a religião. Conciliar os dogmas científicos com os aspectos religiosos esparsos pelo mundo, estabelecendo a harmonia do coração e da mente. Dharana não se bate absolutamente pela unificação dos credos. A unificação que apregou é dos homens com Deus. Tal unificação chama-se fraternidade, e todas as religiões a pregam, faltando tão somente realizá-la. Então, esse é o objetivo justamente desse processo de avanço, né, de consciência dos homens. Não significa eliminar nada, mas sim fazer uma harmonização, entendendo as coisas. Tanto que é absolutamente verdadeiro o seguinte: quando a pessoa entra, veja bem, a eubiose não é uma religião, no sentido profano do termo, né? A eubiose, a Sociedade Brasileira de Eubiose, ela trabalha com o religare, no sentido latino, termo latino. Quer dizer, religar a mente humana com a mente superior, cósmica. Agora, o mais importante que a gente verifica quando está na escola, né? Quando a gente entra na sala interna e começa a observar, e mesmo nos graus, né? A mente começa a sofrer uma dilatação de entendimento, de percepção das coisas, né? E a gente vê que, na verdade, todas as religiões têm suas características, têm as suas tônicas, e é necessário que tenha. As religiões são necessárias. A eubiose não combate as religiões, ela apenas explica. O conhecimento básico da eubiose, ela explica como funcionam as religiões. Isso é muito importante. Quando se está dentro da eubiose, com os ensinamentos do professor Henrique José de Souza, a gente começa a entender o significado daquilo que existe nas religiões. É isso? Qualquer religião. Então, você vai entender o sentido maiávico que tem na religião. E que aquele que segue a religião, como ele não consegue distinguir a maia da realidade, ele transforma aquilo em dogma, é diferente. É isso? Então, ele passa a ter fé naquilo, né, como dogma, acreditar naquilo, sem fazer uma análise profunda. A eubiose, não. Então, é um outro caminho da religião, da eubiose. Né? Não é uma religião, mas ela possibilita aquele que segue o caminho do professor Henrique José de Souza a possibilidade de entender o mecanismo das religiões, como elas funcionam. O importante na eubiose é justamente isso, é entender como as coisas funcionam. Não é questão de saber nomes, datas, etc., informações, só informações, não. É entender como as coisas funcionam. Isso é muito importante, então, no sentido da eubiose. Eu quero passar o nosso irmão Carlos Nascimento. Nosso irmão Carlos Nascimento, se quer fazer alguns comentários para enriquecer a exposição, estamos aqui à disposição. Professor, o senhor distribuiu umas pérolas do pensar através dos ensinamentos eubióticos, professor.
O professor, através do livre pensar, do livre pensador, a gente tem mais condições de dissipar essas brumas da ilusão? Claro, veja, nós dizemos o seguinte, olha, uma coisa importante no conhecimento da eubiose, na teosofia já se fala isso, né, de Blavatsky, né? O universo todo é um universo manifestado. Isso. O teu eterno que é o imanifestado. O imanifestado se manifesta e origina todo esse universo. E esse universo é Maya, ilusão. Independente, pode estar lá em cima, mas é Maya. Nós temos, então, no universo, nós temos aí o Sol central, primeiro trono, o primeiro logos, segundo trono, o segundo logos, terceiro trono, o terceiro logos, no qual nós estamos inseridos. Né? Mas, veja bem, são 3 logos, mas são 3 maias. Por que são maias? Porque são produtos da manifestação da divindade. O que não é maia é o imanifestado. Justamente toda aquela parte que nós não entendemos. Nós não entendemos, né? Tanto que o HPB diz que é o inabordável, o incognoscível, né? O incompreensível, entender o eterno. Não há possibilidade. Mas, como ele se manifesta, mas essa manifestação é feita de maneira maiávica. Mas nós entendemos, nós perguntamos assim, por que de maneira maiávica, né? Por que de maneira maiávica? É um mal? Não é um mal. A maia não é um mal. É uma forma específica para que as pessoas, as consciências que estejam nos diversos planos possam compreender, pelo menos de maneira inicial, aquilo que está acontecendo. É que nem o nosso mestre, o professor Henrique José de Souza. O que ele nos ensinou, veja, olha que eu vou falar uma coisa muito importante. O que o mestre nos ensinou foi aquilo que cabia na nossa cabeça. Veja bem. Então, ele nos ensinou aquilo que cabia na nossa cabeça. Ele não poderia trazer ensinamentos tão profundos, tão distantes, que nós não entenderíamos. Já ele dispondo a sua fala de maneira que caiba na nossa cabeça, já é difícil da gente entender como ser humano. Há uma dificuldade de entendimento. Né? Então, isso significa que o nosso mestre fala que todo mestre, quando aparece na face da Terra, ele fala com a tônica do ciclo. Isso é muito importante. Então, no passado, falaram com uma tônica, né? Hoje, fala-se com uma outra tônica. E no terceiro milênio e nos outros milênios que sucederem, as outras tônicas vão ser diferentes. Cada vez mais profunda, mas de acordo com o estado de consciência da humanidade ou dos seres super-humanos que estiverem se movimentando ali no mundo objetivo. Isso é muito importante, então, essa consideração. Agora, para que isso ocorra, para que haja essa quebra, essa maia, esse paredão que nos separa do conhecimento transcendental, é necessário que a transformação interna, o domínio de si mesmo. Isso é muito importante. Através do quê? Da iniciação. Se tiver mais alguma coisa? Ô, professor, não é uma pergunta, mas eu achei tão interessante que a Alice Hoppe coloca, não existe nada mais belo do que a contemplação pura da natureza, né? E o nosso mestre JHS fala tanto isso, né, professor, de o homem se integrar à natureza das coisas, né? E a natureza do mundo, do universo, ensina muito para a gente, né, professor? Não, exatamente. Inclusive, veja bem, a própria noção da eubiose, a noção da eubiose é justamente essa, fazer a harmonização da nossa consciência com a natureza. Isso é básico, é fazer a harmonização da nossa consciência com a natureza, sem agredir nada, sem fazer nenhuma dissensão, nada. Procurar entender o mecanismo das coisas. Né? E, principalmente, a polaridade, né? Porque o universo manifestado, ele, abaixo do segundo trono, ele se caracteriza pela polaridade. Né? Polaridade quente, frio, luz, sombra, bem, mal. Né? Mas essa polaridade, conforme o quarto princípio hermético, justamente o princípio da polaridade, não significa que as coisas são opostas, mas são complementares. Isso não quer dizer, veja bem, nós não podemos afirmar que o bem é igual ao mal, não é isso. Não é dizer que o bem é igual ao mal, não é isso. Mas são opostos que se confluem. É o tal, né? A lei do tal, né? Já na antiguidade isso já era observado. Então, na verdade, o equilíbrio das coisas. E nós temos que caminhar para isso. O entendimento de que a lei, quando age, ela age de maneira, agora exemplificando,
Pelo amor ou pelo rigor? É isso? Pelo amor, quando tudo vai bem, a consciência se dispõe a seguir as leis universais, ela age com amor. Mas quando não, quando a consciência se recusa a seguir a metodologia explicitada pela lei universal, então entra o rigor. Aí o sofrimento aparece. Né? Então, por mais incrível que nós podemos pensar, o sofrimento, olha, a gente fala isso, é uma coisa impensável dizer que o sofrimento é um bem, né? Mas ele não é bem nem mal, é o necessário. O que existe entre nós acontecendo, a gente não pode falar isso é bem, aquilo é mal. É o necessário. Isso é muito importante no processo da iniciação. Tanto que o nosso mestre afirmou: quem entende a polaridade entende tudo. E tem mais. Quem entende a polaridade consegue determinar melhor a sua vida, orientar mais seus passos, observando tudo aquilo que acontece na sua vida de maneira iniciática, superior. E é claro que a conjugação da sua mente se torna muito ativa com a consciência superior, com a lei cósmica. Isso é muito importante. O professor Júlio Teixeira pergunta o seguinte: adepto seria aquele cuja lanterna esconde debaixo da capa? Alguns nem capa têm, de tão despojados. Exatamente. O nosso, o nosso irmão Júlio fala isso exatamente. Quando ele fala que o adepto é aquele que esconde debaixo da capa, sabe por quê? O nosso irmão ele tem razão, o nosso Júlio. Porque o adepto nunca diz que é adepto. É por isso que o Júlio fala que ele esconde debaixo da capa. Porque um adepto, um mestre, um adepto, ele nunca chega e diz: eu sou um adepto, eu sou um mestre. Isso é coisa do ser humano. O ser humano fala isso: né? Eu sou o mestre, eu sou o iniciado, eu sou isso, eu sei aquilo, eu sei aquilo. Não sabe nada. Quem fala isso não sabe nada, né? Porque Sócrates, conforme Sócrates, tudo que sei é que nada sei. Então, esta é uma importante característica do adepto, chama-se humildade. Humildade. É isso. Então, o adepto tem todas as possibilidades de agir no mundo físico, hiperfísico, etc., mas ele não demonstra isso publicamente. Ele sempre se esconde. E, na maioria das vezes, os adeptos giram entre nós, principalmente na nossa sociedade, nas instituições. Não é isso? O nosso mestre fala isso. O nosso mestre fala isso frequentemente. Né? Então, às vezes, tem um ser de enorme importância política, né? E ele tem que receber uma informação. Às vezes, o adepto está na forma de um motorista dele, o sujeito está fazendo a limpeza no prédio, né? Ele vem a sorinha limpar o prédio lá, né? Fazendo a limpeza do prédio, e é um adepto. E chega lá para esse político e fala: doutor, por que o senhor não faz isso, dá uma ideia para ele. Né? Os adeptos são sempre assim, com a lâmpada debaixo da capa, exatamente. Exatamente. Com a lâmpada debaixo da capa, eles não se mostram, né? Mas estão assim, sempre agindo através da lei e sempre através de um princípio básico, respeitando o livre-arbítrio. Um adepto nunca chega para um ser humano e fala assim: faça isso, você tem que fazer isso. Não, ele dá ideia. Ele dá ideia. Se o ser humano vai fazer ou não, aí depende dele, do ser humano. E vai, evidentemente, responder para os seus atos diante do exercício do seu livre-arbítrio, se tiver livre-arbítrio. Né? Então, é uma importante explicação que o nosso irmão Júlio falou. Bom, hoje, para continuar, pois não, Carlos, pois não, Carlos. Continua as perguntas ou só tem mais alguma coisa para falar? Não, eu tenho nossa matéria para explicar hoje. Né? Então, continua, professor. Vamos estudar com a nossa matéria. Né? Aqui nós temos uma matéria importante a ser falada sobre os aspectos da verdade. Vamos jogar esse assunto que vai gerar mais perguntas, mais reflexões. Conforme JHS, o professor Henrique de Souza, ele diz assim que a malícia é a criadora da censura. É isso? A Kadir, que é um ser também de enorme hierarquia, diz assim: a censura é a parte grosseira da crítica. Então, veja bem, isso é muito importante. Né? Criticar não é nada de ruim. A crítica é interessante. Né? A crítica, agora, a censura não. A censura não. Não se deve censurar. Criticar. Crítica quer dizer analisar as coisas e observar, dar ideias suficientes, etc, etc. Então, isso é muito importante. Né? Então, nosso mestre ele não é contra
a crítica, mas ele não age através da censura. Tanto que um grande irmão que conviveu com o nosso mestre, né, isso, eu não vou falar o nome dele, mas que conviveu com o nosso mestre, né, e uma vez ele me falou isso, ele me contou isso a respeito do mestre, que o mestre nunca dizia para um discípulo, olha, vamos meditar bem isso, o mestre nunca dizia para um discípulo assim, não faça isso, é errado fazer isso, ele nunca falava isso. Ele não falava isso, não faça isso que é errado, não. O mestre, o professor Henrique de Souza, ele agia da seguinte maneira, respeitando o livre-arbítrio do discípulo. Ele dizia, olha, o certo é fazer dessa maneira, e mostrava a maneira certa. Depois fazia um comentário, se você quiser fazer de uma maneira diferente, faça, mas arque com as consequências. Não é isso? Ele dizia o seguinte, ele não dizia, não faça isso, não, é errado, não, a censura não. Não, mas ele criticava. Ele dizia assim, olha, o certo é fazer dessa maneira. Agora, se você quiser fazer de maneira diferente, você vai arcar com as consequências, né? De acordo com o seu livre-arbítrio. Então, isso é muito importante para iniciar nesse nosso trabalho, né? Uma coisa muito importante. Então, vamos ver o seguinte, olha. Em 1874, ou seja, um ano antes da fundação da Sociedade Teosófica, né? Helena Petrovna Blavatsky e Olcott encontravam-se na América do Norte. Vamos ver uns raciocínios interessantes que é ligado com a Sociedade Brasileira de Eubiose. Exatamente meio século depois, ou seja, no ano de 1924, outro movimento teve lugar na América do Sul, Niterói, Brasil. Isso. Tal movimento, cuja aparição espiritual se dera 3 anos antes, trazia, por sua vez, como missão preparar o advento da subraça complementar à primeira, visto que, no final de todas as raças-mães, as duas últimas subraças quase que se interpenetram. Ademais, na face da Terra, existem seres trabalhando para a outra ronda. Acabei de falar disso, né? Seres trabalhando pela outra ronda, os adeptos, os mestres, hierarquia, né? Como disse um dos Kuturumpas, quanto mais para uma simples subraça, embora destinada a servir de origem à última raça-mãe, a sétima, através dos esplendores do estado de consciência átmico ou crístico, como chama a própria teosofia. Há ainda como razão, até hoje secreta, da simultaneidade do aparecimento das sexta e sétima subraças. O fato de que, sendo uma a representação de Budi e a outra de Atman, esses dois princípios, se não puderem manifestar separadamente, formando ligados a mana da verdadeira tríade superior. Então, isso aí, nós temos no Brasil a formação dessa sexta subraça, né, bimânica, e a sétima subraça atabimânica, que são as sementes para o surgimento da sexta raça-mãe no futuro e da sétima raça-mãe. Isso é muito importante. Né? A HPB já falava isso, mas o nosso mestre deu a conexão, deu a localização exata desses fatos no cenário do terceiro milênio. Essa foi a diferença entre o mestre segue a HPB, mas ele vai atualizando os fatos. Não, ele não atualiza, ele faz aquilo que a lei determina, colocar os fatos de acordo com a tônica do ciclo. Isso que eu queria dizer. Né? Surgiu, pois, naquele movimento, né, na América do Sul, com a fundação material da Sociedade Brasileira de Eubiose, realizada, como se sabe, a 10 de agosto de 1924, não com esse nome, Sociedade Brasileira de Eubiose, Sociedade Tarana, mental espiritualista, né? Em um domingo, foi fundado no domingo. Por isso mesmo, dia, mês e ano do Sol, por se tratar de um novo Sol espiritual que vinha banhar o mundo com seus raios benfazejos. Visto que a fundação espiritual se tinha dado 3 anos antes, a 28 de setembro de 1921, no cume de uma montanha sagrada, como acontece a todas as obras destinadas a grandes missões históricas, como aconteceu no Monte Gólgota, no Tabor, no Sinai, Meru, Mori, etc. E também por ser sempre numa montanha que os manus fazem a escolha das sementes para uma nova civilização ou raça. Então, realmente, esse processo da eubiose começou, né, na sua forma mais explícita, né, justamente no dia 28 de setembro de 1921, com o nosso mestre, a dona Helena, no alto de uma montanha.
lá no São Lourenço, a montanha sagrada. Porque o nosso mestre diz que todo o processo evolutivo, todo o processo de manifestação da consciência superior, dado pelos seus, os seus veículos, é dado sempre numa montanha. Então, ele cita o Gólgota, o Tabor, né? O Sinai, né? E assim, Monte das Oliveiras, e assim por diante. Né? Então, dessa forma, também o conhecimento da eubiose foi dado no alto de uma montanha aqui em São Lourenço, uma montanha sagrada. Tal como o movimento levado a efeito na América do Norte, 50 anos antes, por HPB, também o iniciado no Brasil foi precedido pelos mais desconcertantes fenômenos como se tem notícia, né? Isso é muito importante. Né? Em resumo, nós podemos dizer o seguinte, muito importante. Em resumo, a fraternidade de Yucatán, no México, olha que importante, a fraternidade de Yucatán, no México, está para o movimento espiritualista de Norte-América, como a de Machu Picchu, próximo de Cusco, Peru, está para a América do Sul, cujo núcleo central é o Brasil. Para não dizer a Sociedade Brasileira de Eubiose como um colégio de iniciação física, moral e intelectual de todos aqueles que, desde já, queiram formar a privilegiada semente do novo ciclo racial ou civilização portadora de melhores dias para o mundo. Dou-lhe o seu precioso lema. O lema da eubiose é spes messis in semine, em latim. Ou seja, a esperança da colheita se acha na semente. Então, é claro que esse processo que nasce a Fundação Espiritual, depois com a Fundação Material da Obra, não é isso? E depois de 1969, com a mudança para o nome de Sociedade Brasileira de Eubiose, tudo isso se refere ao encaminhamento das consciências para a formação de uma elite espiritual que deverá conduzir o Brasil por novos rumos, uma nova civilização. Então, mais uma vez, a eubiose não é um conhecimento de massa. A religião é um conhecimento de massa. Não é isso? Milhões, milhares de pessoas se aglomeram nas religiões. A eubiose não, é para poucos. Toda escola iniciática é assim. Toda escola iniciática é de poucos. Então, mas visa a formação de uma elite espiritual. Não é uma elite econômica, financeira, não é isso, elite social, não. Uma elite espiritual. Para o quê? Para trabalhar para o surgimento de uma nova civilização. Isso. Então, na revista da Arana, né, a referida fraternidade esteve... há uma referência que, na referida fraternidade, esteve Helena Petron Blavatsky, quando, muitos anos antes da fundação de sua sociedade, fez uma turnê em volta do mundo. A HPB ela deu um giro pelo mundo. Né? Demorantes na América do Sul, inclusive no Rio. A HPB esteve aqui na América do Sul, inclusive no Rio de Janeiro. Muito importante. Igualmente, afirmamos que Mário Rosso de Luna, quando na sua série de conferências teosóficas na América do Sul, em 1909 e 1910, ele confabulou com um dos membros daquela mesma fraternidade, por sinal, a uma das suas conferências em Valparaíso, no Chile. E não ficaram apenas aí as afirmações, pois chegamos a apontar uma fraternidade gina em Mato Grosso, no Brasil, para onde foram levados, devido a velhas lendas e tradições, o coronel Fawcett e seu filho, sobre os quais paira até hoje o maior dos mistérios, passando ora por mortos, ora por terem sido encontrados em uma tribo de região compreendida entre os rios Cutucem, Culuene e das Mortes, estando o filho casado com uma índia, filha do chefe da tribo e assim por diante. Então, veja bem, aí também entra um outro sinal, um ponto de investigação, a história do coronel Fawcett, que esteve aqui no Brasil, né? Esteve fazendo importantes investigações a respeito de cidades perdidas, é isso, no interior do Brasil, né? E teve uma morte até hoje desconhecida, não explicada, né? Ou uma morte, como todos nós conhecemos, ou então foi levado para os mundos internos e assim por diante. Isso realmente aí fica... só os mestres podem nos dar uma explicação com fidelidade do que aconteceu com o coronel Fawcett, mas faz parte da nossa história iniciática no Brasil, uma coisa muito importante. Né? Então, nós podemos dizer o seguinte, a fraternidade branca do Yucatán, não é isso? É francamente Atlante, lá no México. Né? A
fraternidade do Yucatán é francamente atlante. Ou melhor, como já dito, a fiel depositória da vitória da mônada ao passar por aquele estado de consciência, como exige a própria lei. E a prova nós podemos dar, é isso? Através da mais preciosa de todas as chaves, que é a da filológica. O termo Yucatán, de origem maia, para uns, mas na realidade verdadeiramente atlante, não possui o significado que muitas pessoas julgam, embora o que vamos dizer seja de todo desconhecido do mundo, como, aliás, é tudo quanto sobre o mesmo assunto já não a eubiose já foi dada a dizer pela eubiose. Yu significa eu, e Catan, pedaço, fração, parte de um todo. Nesse caso, mesmo sem forçar a imaginação, temos lugar onde se acham os vários eus, mônadas, Shivatmans, o que quiserem, dos remotos tempos da Atlântida. Então, nós temos que, aqui nas Américas, ficaram resquícios da Atlântida. Né? Os próprios, aqui no Peru, astecas, maias, etc. Né? E, inclusive, os tupis também, resquícios atlantes, que depois foram trazidos para o Brasil através dos fenícios. Né? Os fenícios trouxeram os tupis para o Brasil, resquícios justamente da tragédia atlântica. Né? Então, o Brasil tem uma formação também com raiz atlântica, veja bem que interessante. Seu outro nome, justamente do Yucatán, Anuak, quer dizer a terra salva das águas. Yucatán pode ser chamado Anuak, a terra salva das águas. Demonstra sua verdadeira origem, podendo ainda ser decomposto em Anahuacan, o reino da causa, da deusa das águas, Isis, Maia, etc. Veja agora que interessante, né? Catã, por sua vez, procede de Cat, Kut, etc., de onde se originam os termos tidos por tibetanos e nabatianos, Kutumi e Kutami. Ambos com o excelso significado de super-homens, semideuses, ou metades divina, metade humana, etc. A mesma razão de Mahatma, Ginas ou gênios. Então, ele vê que a história, é por isso que a história da humanidade, nosso mestre fala isso no verdadeiro caminho da iniciação, ele diz, a história da humanidade precisa ser reescrita. Veja, porque essa história que nós temos da ciência oficial, ela é incompleta e, às vezes, até equivocada. Então, no futuro que eu digo é o terceiro milênio, não é o futuro daqui a 1 bilhão de anos, não. No futuro, que eu digo, é o terceiro milênio já estamos começando esse processo. A história deverá ser reescrita. Isso que nós estamos abordando aqui deverá ser contemplado pela história, deverá ser observado pela história, dando a base iniciática da formação da humanidade. Isso é muito importante. Isso, a ciência, a história acadêmica partirá inevitavelmente para esse campo precioso dessas investigações que vão além do conhecimento acadêmico, simplesmente, e entram no campo da iniciação. Não esqueçam, então, agora com referência aos espíritas também, né? Não esqueçam os mesmos espíritas e também os teosofistas que o termo Kate King, não é isso? Que se deu a um elemental, tido com o espírito de uma oriental das experiências de William Crookes, e que deixou em poder deste um cacho de cabelos, está dentro do mesmo étimo para provar que a sua origem foi bem outra, isso é, a mesma fraternidade Gina, lá no México. Então, nós sabemos que o William Crookes ele fez experimentos, não dentro do espiritismo, interessante, né? Ele não fez experiência dentro do espiritismo, mas experiências científicas. Aliás, ele ganhou o Prêmio Nobel de Física, né? William Crookes ganhou o Prêmio Nobel de Física, não por esse trabalho, por outros trabalhos, né, que ele fez. E também ganhou da rainha da Inglaterra, ele ganhou a condecoração, né, Sir William Crookes, devido à importância dele no mundo científico. Mas ele fez experiências extraordinárias que o espiritismo hoje utiliza nos seus ensinamentos, né? Mas ele fez experiências sobre materializações, desdobramentos, etc., né? Ectoplasma, e previsões a respeito da existência de outros elementos da natureza. Inclusive, ele era adepto da visão setenária, né? que existe na tabela periódica. Né? Ele previu a existência de novos elementos, calculando justamente a evolução dos elementos através de um ritmo setenário. Um homem extraordinário, William Crookes. Né?
Então, mas ele foi ajudado por um elemental chamado Kate King. E ele cita isso. No seu trabalho, ele cita esse elemental Kate King, justamente vindo do Yucatán. A mando de quem? Dos mestres. Os mestres mandaram esse elemental Kate King para auxiliar o William Crookes nos seus trabalhos. Vocês vejam bem, nós podemos ver o seguinte, que a lei está sempre presente. Nós não inventamos nada. A lei determina a descida dos arquétipos, escolhe os seus veículos, dá o suporte, dá os elementos necessários para que esses seres façam o seu trabalho. Né? E assim, mais acertadamente, devia se chamar de Kate Queen, né? Kate Queen, rainha. Este último termo como feminino de king, ou rei em inglês, para se provar que se tratava de uma rainha, chefe ou guia de outros elementais, ou mesmo ginas, desde que tal categoria de seres compreende uma série que vai dos menos aos mais elevados, ou evoluídos, na razão centenária das coisas. Isto é, desde o Mahatma, o homem perfeito, ao ser mais inferior no reino da natureza. Então, a gente vai ver, veja, nós estamos estudando aqui justamente aspectos da verdade. Então, nós vemos um entrosamento perfeito entre essa união que existe entre o pensamento superior, universal, cósmico, e a condição humana. O cosmos está sempre enviando arquétipos e seres importantes para nos ajudar nesse processo evolutivo. Continuando, podemos dizer assim, podemos dizer o seguinte, olha, o mesmo se pode dizer aquele famoso elemental que muito auxiliou Helena Petrovna Blavatsky, da mesma maneira, um outro elemental que auxiliou Helena Petrovna Blavatsky nas suas materializações e outros fenômenos que foi obrigado a realizar para atender às exigências dos teosofistas da primeira hora, incapazes, como as crianças, de acreditar em algo ou cumprir o seu dever, sem que antes lhe deem brinquedos ou doces. Veja bem, olha que interessante, né? Então, a HPB, foi o necessário. Ela teve que fazer os milagres, entre aspas, né? Milagres, né? Ou materializações, etc., né? Ou vários efeitos físicos, etc., justamente, como nós falamos, para os teus ofícios de primeira hora. Aqueles só acreditam vendo o milagre na sua frente, e não é um milagre, é um efeito de uma consciência superior ou de seres superiores sobre a matéria física densa. Então, ela teve que realizar isso para chamar a atenção. O nosso mestre também fez isso. Né? No início da sua pregação, no seu trabalho, ele, no Rio de Janeiro, reunia pessoas de muita importância, centenas de pessoas, e fazia materializações, fazia uma série de os ditos milagres, entre aspas. Né? Mas depois, com o tempo, ele deixou de fazer essas demonstrações e passou a falar sobre filosofia. Então, houve agora algo importante. Toda aquela multidão que seguia o nosso mestre para ver os falados milagres, né? Grande parte daquela multidão foi se afastando. Porque ele não estava fazendo mais milagres, ele estava falando de filosofia. Então, veja bem, que interessante. O milagre era um chamariz para a multidão. Mas quando ele começou a falar de filosofia, ficou apenas a elite. E é isso que ele queria. É isso. Então, veja bem, ele fazia o milagre não por uma questão para chamar atenção, era o necessário para atrair as pessoas. E dentro daquela multidão existiam seres da elite espiritual que ele precisava para realizar o trabalho que ele precisava fazer. Isso é muito importante. Então, é o bem, né? O bem no mal. É o bem no mal. Veja bem que interessante polarizar, é o bem no mal. Porque fazer milagres e fazer demonstrações, isso não é bom, isso não faz parte da iniciação. O indivíduo pegar e fazer demonstrações e materializações não faz parte. Mas o nosso mestre fez aquilo que nós julgamos de mal, porque tinha um bem embutido, que era chamar a atenção das pessoas. Num determinado momento, ele parou de fazer. Então, ele captou a atenção daquela elite espiritual que ele precisava para dar os fundamentos do seu trabalho eubiótico na face da Terra. Então, veja bem que interessante, né? Interessante, né? O seu nome, esse elemental que ajudou a Helena Blavatsky, chamava-se John King, que tem a mesma origem que Kate King, que ajudou justamente o William Crookes, visto que John, Jean ou Gina, significa tudo a mesma coisa. E King, como vimos, é rei, chefe, guia, etc. Então, veja bem, a lei sempre agindo no sentido de proporcionar embasamento para esses trabalhos. Né? Então,
maiores elucidações sobre tudo aquilo que nós estamos anunciando, né, foram tirados de uma revista da nossa, de uma capa da revista Darana, né, número 91 e 94. Então, nós vamos passar agora para o nosso irmão Carlos Nascimento para impressões, perguntas e trocas de informações. Então, professor, tem muita gente fazendo pergunta aqui, eu vou passar a do Júlio, né? O Júlio Teixeira pergunta o seguinte, quer dizer, é um comentário, professor, eubiose, caminho da autorrealização, mas cada um tem o seu caminho. Exatamente. Cada um, nosso irmão Júlio tem razão. Cada um, ninguém faz o mesmo caminho. Cada um tem o seu caminho determinado, né? Cada um tem o seu caminho. Isso é muito importante. O professor Alice Opella faz um comentário interessante. O homem condenado a ser Deus, na verdade, muitos querem ser Deus, né, professor? E esquece que são, né? Na verdade, viu, nossa irmã Alice, nós não estamos condenados a ser Deus, nós somos Deus. Jesus falou, vós sois Deus. Nós somos, e não há outra maneira de ser. Somos feitos a semelhança, a imagem e semelhança de Deus. Nós somos Deus. Essa é a nossa. Só que nós nos esquecemos disso. Nós nos esquecemos disso. Mas, inevitavelmente, voltaremos à casa do Pai. A parábola do filho pródigo, né? De Jesus o Cristo, a volta à casa do Pai, a volta à casa dos deuses, né? A mansão dos deuses, bem-aventurados. Isso é verdade. O gnóstico cristão, Ain Sof e Ain Sofiur. Bom, isso aí nós temos que fazer. Olha, o gnóstico, olha, eu vou dizer uma coisa para você. Nós vamos ter, eu não vou entrar nesse assunto de imediato, porque é um assunto mais extenso, mas eu quero dizer para o nosso irmão gnóstico que nós vamos ter um encontro vamos falar só sobre gnose. Então, nós vamos falar sobre isso, tudo bem? Se me desculpe, viu, gnóstico cristão? Vamos ter um encontro, vamos falar sobre gnose. Aí vamos entrar em todos os detalhes, tudo bem? Senão não vai ter condições. Alice, a cosmogênia é um ato de amor? É um ato de amor. Um ato de amor. Eu quero dizer o seguinte: o universo é um ato de amor. O universo é amor. É isso? E não há como. Tudo que existe no universo é um ato de amor. Não é isso? É difícil a gente entender isso, mas é um ato de amor. É o amor cósmico. Né? E fora do amor, não há salvação. É isso? Fora do amor, não há possibilidade. Não há possibilidade de se entender coisa alguma, de se tomar alguma informação superior. O amor é fundamental. E a cosmogênia é um ato de amor, realmente. O Júlio Teixeira ele diz uma frase do professor. Se eu vos falasse a verdade como ela é, muitos de vós não estariam mais comigo. Exatamente, exatamente. Exatamente. Tanto que o nosso mestre ele diz o seguinte, que a revelação é maiávica. A pessoa tem que ir atrás do que está escrito nas letras para entender o significado verdadeiro das coisas. Né? Então, nós temos na revelação. O que é revelação? O que significa revelação? É aquilo que está coberto com véus. Então, ler a revelação não é ler as linhas, é desvelar, tirar os véus. Por isso que a HPV escreveu Isis sem véu. O que é Isis sem véu? O segundo trono sem véu. É isso? A gente tira os véus de Isis, né? Então, o segundo trono, tirar os véus. Então, ler a revelação, entender, é desvelar, exatamente. E é claro que os mestres falam de maneira adequada, porque muitos, diante de determinados fatos, abandonam, vão embora, não aceitam, né? Então é inútil jogar semente antes do tempo. É inútil jogar semente antes do tempo. Então, é assim que. Aliás, a parábola do joio e do trigo é assim, né? A parábola do joio e do trigo é assim, né? De Jesus, né? Jesus diz que os empregados do fazendeiro lá disse assim: senhor, está crescendo muito joio aqui no meio do trigo. Vamos tirar o joio daqui? Então,
o fazendeiro, né, o dono da propriedade, disse para os seus empregados, isso está no Evangelho. Ele disse, não, deixem crescer juntos. Deixe o joio e o trigo crescer juntos. Depois, quando tiver na época da colheita, nós separamos o joio do trigo. Perfeito? Separa o joio do trigo. Então, isso tem um significado muito importante, muito importante. Veja bem, o que significa isso no aspecto humano? O joio é aquele que não quer seguir a consciência cósmica, e o trigo é aquele que segue a consciência cósmica. Mas Jesus disse, por amor cósmico, olha o amor cósmico, a cosmologia, amor, deixe os dois crescerem juntos. Porque o joio, aquele que não entende, ele pode aprender alguma coisa com o trigo. Isso é amor universal. Ele pode aprender. No Evangelho, o Jesus podia dizer assim, não, tira o joio já de início. Não, ele disse, não é assim. Deixa o joio crescer com o trigo. Por quê? Ou seja, deixa aqueles que não entendem a consciência superior conviver bastante tempo com aqueles que entendem, com a elite, porque eles podem aprender alguma coisa, têm a chance de aprender alguma coisa. Depois, no final, na hora da colheita, faz a separação do joio e do trigo. E o nosso mestre, Jesus Cristo, ele fala que chega uma hora em que há a necessidade de separar o joio do trigo. Né? Mas o joio não vai ser jogado fora, né? Ele vai ser jogado num ambiente em que ele vai se desenvolver novamente. Né? Ou seja, as consciências que não conseguiram se desenvolver num determinado momento são levadas para outro ambiente, que o nosso mestre chama de globos obscuros, ou mundos primitivos, para reiniciarem o seu processo evolutivo. Então, ninguém vai se perder no caminho. Por amor universal, todos têm a oportunidade de evoluir. Aí, então, nosso mestre diz, são as duas coisas fundamentais no desenvolvimento do ser humano, o amor e o perdão. Sem isso, nada feito. Amor e perdão. Se uma consciência não executar isso com perfeição, está fora do caminho evolutivo. Não há possibilidade. Isso é verdade. O nosso irmão Júlio Teixeira, pensando bem, a grandeza do nosso mestre e sua Helena é impensável para um pensador concreto. Exatamente. A grandeza exatamente, é impensável. É por isso que existe muita pessoa que não entende. Eu só quero falar uma coisa também, olha. Vamos falar uma coisa importante? Não é o fato de uma pessoa ser membro de uma escola iniciática que ela vai entender perfeitamente o mestre. Não é isso. A escola iniciática, ela dá a oportunidade dele entender. Isso, dá a oportunidade de entender, mas vai depender dele, da consciência que está lá. Ela pode ficar numa escola iniciática 50, 60, 70 anos e não vai entender o mestre. Se ela persistir justamente em não aplicar o dharana em si, né? A perfeita concentração mental, como nós falamos anteriormente. Se não aplicar em si perfeitamente a dharana, partir para dhyana e depois se passar samadhi, ela não vai conseguir entender o mestre. Isso. E também é muito importante que, pelo menos, ela não trabalhe contra o mestre, né? Porque isso existe na história da humanidade, né? As pessoas, consciências entram no ambiente de um mestre e depois trabalham contra o mestre. Isso é muito comum na humanidade. Jesus o Cristo, o nosso próprio mestre Henrique de Souza teve opositores. Todos os grandes mestres têm opositores. Mas oposição por quê? Por ignorância, porque não entenderam justamente os ensinamentos do mestre. Então, são poucos. Agora, a elite, justamente, é aquela que entende perfeitamente. Então, existe uma base de conhecimento para esse entendimento. O amor universal, o perdão, isso, dharana, o desprendimento, a humildade e assim por diante. São fatos importantíssimos para que a consciência se expanda e atinja um conhecimento profundo a respeito das leis universais e do âmbito da lei cósmica. Né? Isso é importante. O gnóstico cristão, em relação aos milagres, Jesus também fazia, inclusive ressuscitou. Sim, não, ele falou. Não, veja, não. Agora vamos fazer o seguinte: olha, Jesus não fazia milagres, não fazia milagres. No milagre se entende. Vamos explicar bem. O que significa milagre?
pelo entendimento comum da religião. É algo que transcende as leis da química, da física, da biologia, não é verdade? Então, diz assim, quando você faz um milagre, ele faz algo que está além da ciência, além das leis químicas e físicas. Jesus não fazia isso. Jesus fazia exatamente o que estava dentro das leis, tanto químicas, físicas e espirituais. Veja bem, ele nunca curou alguém que não tivesse karmicamente ressuscitado. Ele nunca fez isso. Olha, todo indivíduo que ele curou, não é porque ele tirou o mal dele, porque o indivíduo tinha cumprido o seu karma. Porque ele não pode. Nenhum mestre pode resgatar o karma de uma pessoa. A pessoa que tem que resgatar seu karma. Agora, aqueles que estavam no momento de serem curados foram trazidos à presença do mestre. E ele curou. Não que ele tirou o pecado, ele apenas bateu o martelo, ele apenas disse, estás curado. Pela sua própria mérito. Tanto que Jesus falava o seguinte, olha o que Jesus falava. Ele curava e dizia o seguinte, vá e não peques mais. Vá e não peques mais. O que ele queria dizer? Se você pecar novamente, o karma vai se acumular e você vai ficar doente novamente, vai ter problema na vida novamente. Então, qual é a maneira de não ter mais problema? Não pecar mais. O que é não pecar? É não agir contra o processo cósmico superior. É agir sempre a favor da lei, né? A lei do amor, da justiça, do perdão. Aí o indivíduo, então, se mantém dentro de um padrão vibratório, condizente com a lei universal, ele vai ser beneficiado com isso. Né? Vai ser, então, Jesus então, não fazia milagre, Jesus não fazia milagre, ele cumpria a lei. Cumpria a lei. Tanto que ele dizia, não sou eu quem faz as coisas, é o meu Pai que faz as coisas por meu intermédio. Isso é muito importante, esse entendimento. Né? Muito bem? Tudo bem? Tudo. Vamos, professor. Vamos continuar aqui? Vamos continuar. Vamos. Podemos dizer o seguinte, olha, no caldeamento dos ramos e famílias das velhas civilizações, inclusive Atlântico, ou seja, da descida das mônadas pelo místico itinerário de Ó, para a formação das respectivas sexta e sétima subraças do ciclariano, que abrange as Américas Meridional e Setentrional, destaca-se o ramo Xoxone, do qual brotou o Xiximeca, irradiando-se outros como Tolteca, Nahuatl, Maia, Quichua, Central, etc. Os quichuas habitaram Guatemala e México, enquanto os toltecas, como antigo povo mexicano, foram suplantados pelos astecas, cujo último integrador, Guatimazin, foi supliciado por Fernando Cortés. Nós sabemos que o Hernán Cortés ele teve aqui, foi com as forças espanholas, né? E realmente ele teve atos muitos consideram criminosos, etc. Mas ele, na verdade, ele agiu de acordo com o que devia ser feito. Né? Porque aquelas civilizações derivadas de Atlântida estavam em processo de degeneração. Era fim das civilizações. Teriam que ser substituídas por as levas vindas da Europa, né? Justamente para formar uma nova civilização. Isso aí é muito importante entender. Né? A grande civilização maia, da qual se ocuparam eminentes teólogos, como o genial polígrafo espanhol Mário Rosso de Luna, em sua contribuição para o estudo dos códigos Anunnaki, intitulada A Ciência Hierática dos Maias, ocupava, antes da invasão tolteca, toda a costa oeste da América Central, e depois o estado atual de Tabasco, até o Tamaulipas. Encontra-se hoje nos estados americanos de Chiapas e de Tabasco, na península do Yucatán e na maior parte de São Salvador e Honduras. Então, nós temos aí uma série de informações de formação das raças, muito importante, né? E que na eubiose isso aí é estudado, difundido, isso é muito importante para esse entendimento. Né? O homem superior, ouça-se bem, é um grande crítico, isso, principalmente se a sua máscara visível oculta uma outra que ele não pode mostrar a profanos. É um ser que, possuindo determinada função na Terra, possui, de fato, natural e esclarecida visão em relação aos demais seres e coisas. É o ajustamento do conjunto da semelhante visão e intuição que lhe dá a faculdade de criticar,
Justamente, nós estamos aqui embasando justamente essa questão da crítica, uma crítica feita em bases iniciáticas, né? A arte do verdadeiro ocultista consiste em aperfeiçoar, pelo poder da crítica, não só o que ainda resta de imperfeição, como aquilo que claramente se apresenta através de seus semelhantes, que deve considerar completamente diverso de censura. Então, não é censura, é crítica. Crítica de maneira iniciática. E nada disso influi para não reconhecermos as virtudes dos outros, ao invés dos seus defeitos, quando, no silêncio solene de nossas meditações, as relembramos como sublimes exemplos para nós mesmos. Muitas vezes passamos por maus julgadores e falsos juízes, senão por aplicadores de castigos morais, principalmente aos olhos daqueles que, possuindo lastro maior de defeitos, não podem admitir, nem de leve, se critique o que eles não deixam de transparecer aos olhos do mundo. Esses são jesuítas, muito mais indignos do que outros que humildemente se deixam criticar por aqueles que, paternalmente, muitas vezes retendo no peito a grande dor produzida por essa maneira de agir, o fazem na certeza plena de estarem praticando o bem, quando não é por amor ao próprio bem, ao desejo incontido de ver felizes os que sofrem na vida, por descanso de si mesmos, como fosse possível enganar a voz da razão ou do silêncio. E outra não é, senão a do eu interno ou da consciência imortal. Não vemos todos esses princípios hermeticamente expostos, refletidos na qualidade máter de toda a obra de arte? É uma pergunta que se faz. Não foi superando, graças à infatigável autocrítica, que a arte foi perdendo todas as imperfeições de uma técnica insuficiente, de uma valorização inadequada, de uma expressão errônea, até alcançar a obra-prima definitiva que palpita de modo vago como ideal de perfeição no interior da sua própria alma? É outra pergunta que se faz, né? Então, e a arte vital, a arte da evolução humana é bem superior a todas as artes, porque é a arte da excelência. Excelência. O mundo é uma grande tela que o verdadeiro teósofo ou ocultista, como eterno criador, deve aperfeiçoar cada vez mais a si mesmo e se aperfeiçoando. Pelo ocultista, ele está desenhando uma tela, um projeto de aperfeiçoamento da humanidade, né? Não a sua obra em si, a obra do eterno, né? Ele está realizando na face da Terra a obra do eterno na face da Terra. É um veículo do eterno, né? Sócrates de Platão, com as suas ideias arquetípicas, verdadeiramente, as ideias arquetípicas, a cuja concepção se chega principalmente através da supercrítica, dão-nos o fundamento moral, e o fundamento da moral e da arte, sendo os luminares, dois dos cumes humanos no século máximo da Grécia, Péricles e Fídias. A crítica, assim libertada, é o veículo por onde se verte e condiciona a força criadora do pensamento consciente. Desde a imperfeição das formas físicas até as tortuosidades do caráter a serem aplainadas, o verdadeiro teósofo, graças a uma crítica oportuna, projetará sempre sobre os corpos e as almas a perfeição do arquétipo como uma verdadeira invocação, a latente perfectibilidade de tudo quanto existe. Neste caso, a crítica é o mais poderoso veículo da evolução humana. Veja bem, a crítica é um poderoso veículo da evolução, não a censura. Não é censura. Normalmente a pessoa censura aquilo que ela tem de mais forte dentro dela. Jung falava isso. Jung falava isso. Foi uma das suas aplicações práticas da sua psicologia, né, que chama de psicologia junguiana, né? Jung falava que a pessoa critica nos outros aquilo que é mais forte dentro de si. Olha só, a pessoa critica, não, censura. A pessoa não critica, a pessoa censura nos outros aquilo que há de mais forte dentro de si. Tanto que a gente tem uma verdadeira desconfiança quando a pessoa é muito moralista, né? Então, ela prega moral, talvez ela tenha uma grande moralidade dentro de si. Algo que ela deve justamente fazer a transformação. Então, não é censurar, é criticar, somar elementos positivos para que a humanidade evolua, os seres humanos evoluam, mais baseados no autoconhecimento. Então, isso é a razão por não se deve deixar de criticar, devendo-se, porém, saber criticar. Isso. Então,
devemos dizer que todos esses conhecimentos que nós estamos transmitindo é baseado justamente numa obra maravilhosa do nosso querido mestre, professor Henrique G. de Souza, Eubiose, a verdadeira iniciação. Veja, isso tudo nesse livro ele fala perfeitamente a respeito de todos esses assuntos, né? Da crítica, da censura, etc. Então, é muito importante, para esse processo de transformação interna, o cuidado dos sentidos, né? Devemos tomar o cuidado dos sentidos. Né? Aliás, quando nós falamos criticar, mas não censurar, é justamente o que Jesus falava, né? Não julgar para não ser julgado. Nós não temos a capacidade de julgar quem quer que seja. O julgamento, não temos as ferramentas de conhecimento específico da consciência cósmica para fazer um julgamento das coisas, mas podemos ter elementos provindos da mente superior para criticar, para ajudar, para colaborar com o aperfeiçoamento e evolução da espécie humana. Muito bem? O Carlos Nascimento, passando a palavra para você. O professor o Eduardo Nunes, ele lembra o seguinte, ó, Dom Pedro I, ao se tornar grão-mestre na maçonaria, adotou a alcunha de Guatimozin, justamente pela simbologia de sacrifício na América Espanhola. Tudo bem, uma boa informação. Uma boa informação do nosso Eduardo. E o professor, o Júlio Teixeira, em relação, coloca o seguinte: dito popular, o inimigo bajula e o amigo critica. Exatamente, é claro. Exatamente. E a Alice, ela quer saber o seguinte, professor: se é possível uma explicação em relação a esta frase: aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue. A carne seria, acaso, o estudo da grande obra? Na verdade, esse ensinamento de nosso Mestre Jesus Cristo estaria realmente um conhecimento dado para um conhecimento iniciado, dado de uma maneira, vamos dizer assim, ilustrativa, né? De uma maneira ilustrativa, simbólica, né? Simbólica, né? Ou seja, a carne e o sangue, a constituição dele. Podemos até imaginar a carne dele como uma constituição hiperfísica dele, né? A constituição hiperfísica dele toda, né? Tanto física como hiperfísica, né? Então, comer a carne dele seria a transformação nossa hiperfisicamente nos moldes em que ele se fez, né? E o sangue realmente sempre tem um significado esotérico muito forte, né? Tanto que no Santo Graal, então, disse que José da Arimateia recolheu o sangue de Jesus na taça, né? Então, o sangue realmente tem um significado cósmico muito importante, né? Tanto que fala-se no sangue real, sangue azul, né? Por quê? Por que dizem que as famílias que os reis têm sangue azul? Isso também é uma simbologia. Simbologia referida aos reis que existem no universo, né? E justamente focado no segundo trono, que é azul. É isso? Então, quem tem simbolicamente, nós sabemos que aquele que tem o sangue azul, ele tem uma consciência já do quinto sistema. Né? Então, Jesus falou isso de maneira simbólica. E aqui, depois, então, o que aconteceu? O próprio Jesus falava da carne, né? O pão e o vinho. Né? Ele dava esse simbolismo do pão e do vinho. Porque é uma maneira simbólica dele fixar na mente humana uma referência. Veja bem, é necessário simbolismo. A mente humana precisa do simbolismo. O nosso mestre diz: a iniciação, inicialmente, é simbólica. Depois, a iniciação torna-se real. Então, o ser, quando ele passa para a iniciação real, ele não precisa mais de símbolos, porque ele entende tudo dentro de si mesmo. Então, os mestres fazem isso, eles trazem símbolos para fixar essas ideias na mente humana, porque a mente precisa de símbolos. A mente humana precisa de símbolos, por enquanto. E tanto que a gente tem na Igreja Católica, nós temos símbolos, né? Em várias regiões temos símbolos. Aqui dentro da maçonaria existem símbolos. Dentro da Sociedade Brasileira de Eubiose também, quem entrar na série interna e também nos graus, vai perceber que eu utilizo símbolos. Mas esses símbolos estão perfeitamente ligados com a verdade universal, né?
Por exemplo, a gente vê sangue azul, que eu falei, né? Qual é o manto de Maria, a mãe de Jesus? É azul. O manto azul. Por quê? Significa Maria, Mari, segundo trono. Então, lá, quando a gente vê a imagem da Nossa Senhora no altar, é o segundo trono que está ali. O manto dela é azul, significa justamente Alamirá, Isis, de uma maneira simbólica, né? Mas quem entra na igreja e tem um conhecimento iniciático, ele vai perceber justamente o significado da Virgem Maria no sentido cósmico. Então, esse é o sentido, né? Então, os mestres sempre dão esse sentido simbólico, porque é necessário para fixar esses conceitos historicamente no âmbito da humanidade. Tanto as parábolas também são simbólicas, né? Porque se Jesus falasse friamente, não, o pensamento humano não reteria aqueles conhecimentos. Então, ele falava com parábolas, historinhas para a criança, né? Para que isso fixasse uma referência para a fixação dessas ideias na mente humana. Então, é isso que eu posso responder para a irmã. O Eduardo Nunes lembrou bem, professor, ó, vivemos no mundo das formas. Símbolos nos ajudam a fixar conceitos abstratos. Exatamente. Exatamente. A teosofia e a eubiose é cheia de símbolos, né? Símbolos que significam o primeiro trono, o segundo trono, o terceiro trono. A astrologia é feita de símbolos também, né? É necessário esses símbolos. A gente não pode fazer uma astrologia de maneira humana sem símbolos, é impossível fazer isso. Mas, da maneira, um adepto, ele não precisa desses símbolos, porque ele entende a astrologia no âmago. Ele vê as coisas no âmago, no cerne das coisas. Então, ele não precisa mais do símbolo, né? Mas precisa ser um adepto para ser isso, para ver as coisas sem o símbolo. Né? Alice, interessante, professor, o sangue azul do quinto sistema. O quinto sistema, exatamente, é o sangue azul do quinto sistema. E nós estamos caminhando para lá, né? Nós estamos caminhando para lá. Nós estamos caminhando para quê? Para o segundo trono. Aliás, o segundo trono deve descer para a face da Terra. Ele está descendo para a face da Terra. Então, nós estaremos azuis, né? E o quinto sistema será justamente a expressão do segundo trono, justamente na face da Terra. Interessante, né, professor? O professor, muita gente fazendo comentário, agradecendo, falando da linguagem metafórica, né, que existe em todos esses aprendizados que a gente tem, né? E eu gostaria de agradecer a participação de todos, e agora chegou o momento de eu dar o recado, né, da nossa roda de conversa de terça-feira. Isso. Então, a nossa roda de conversa agora, na terça-feira, sempre no mesmo horário, terça-feira, sempre no mesmo horário, às 20h40. Então, nessa terça-feira, dia 29 de junho de 2021, na nossa roda de conversa aqui no canal 3005, terá como tema o lado oculto de Dante Alighieri, a Divina Comédia. Dante Alighieri foi poeta, político e pintor, né, florentino, que estudou teologia, filosofia, música, artes, desenho, ciências e letras. Em honra aos 700 anos de sua morte, serão abordados seus aspectos ocultos. Em A Divina Comédia, descreveu em sua obra Divina Comédia, descreveu o inferno e o purgatório e o céu. O palestrante será o nosso querido irmão Tarcísio Expósito Filho, tá? E a mediadora será a Daniela Troncoso e o Eduardo Nunes. Então, prestigie o canal 3005, prestigie nossa roda de conversa, porque o tema é fascinante e será muito interessante. Professor, tem aqui o Júlio Teixeira também, arquétipos, símbolos, signos, né? Exatamente. Deixa eu ver se tem mais alguma colocação aqui. Ana Cristina, Raja, segundo trono. Exatamente. Né? Isso Sátima, primeiro trono, Raja, segundo trono, e Tamas, terceiro trono. Sátima, Raja e Tamas. E Tamas. O que é que ela coloca aqui?
seria beber, então, a vida consciência. Exatamente, beber na fonte, né? Na fonte da Hum, consciência, né? hum, Exatamente. hum. Então, pessoal, agradecendo muito, professor, foi muito gratificante ouvir o senhor hoje. O senhor teve umas colocações muito interessantes. O senhor falando sobre a eubiose coloca a gente a pensar em muitas outras coisas, foi muito importante. Eu quero agradecer mais uma vez a participação de todos, tá? Prestigie sempre os nossos programas de sábado, os nossos encontros aqui de sábado e os encontros também de terça-feira. Esperamos vocês na terça-feira, agora, dia 29, no mesmo horário, às 20h40. Uma boa noite a todos, um bom final de semana. E, professor, o senhor tem algumas considerações finais para colocar? Não, eu já encerrei, né? Eu só quero dizer para todos, obrigado pela presença, luz, paz e amor para todos, fiquem com Deus.